Sejam bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Mais um videozinho de dicas hoje. Espero que seja uma dica que ajude quem está começando, quem tem algumas dificuldades no desenho digital. A dica de hoje é sobre seleções. Vamos começar já já. Só roda a vinheta, gente. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está chegando aqui no nosso canal. Antes da gente ir começando aqui, pessoal, aquele conversinha padrão de sempre. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e vem aqui conferir nosso conteúdo, que toda terça, toda quinta, às 18 horas, tem sempre novidade chegando aqui no canal Desenhos do Jota. Beleza? Então aqui vamos nós, meus queridos, minhas queridas. O que eu quero trabalhar no vídeo de hoje com vocês? Como eu já estava falando anteriormente, eu quero trabalhar com a questão de seleções. Tem um pessoal que quando começa no desenho digital tem muitas dificuldades com a questão de acertar o desenho na hora de colorir, a cor ficar certinha, ajustada dentro do espaço. Então eu vou trazer aqui hoje 3 dicas bem simples, rápidas. Assim, espero que eu sempre acabe me delongando um pouco mais no vídeo, para usar seleções de uma maneira que facilite o seu processo de pintura digital. Então vamos aqui. Essa arte que está em tela, ela é justamente também uma encomenda. Essa semana é a semana das encomendas, né? Terça-feira eu postei o vídeo que eu fiz de encomenda de uma menina, que ela pediu para fazer um desenho dela. E esse aqui é uma nova encomenda que eu estou trabalhando. O pessoal também já está... que me procurou, já gostou. Esse aqui já está finalizado, eu estou apenas utilizando a line art dele para esse processo nosso de seleção. Bom, meus queridos, para quem às vezes já deu uma... tá acompanhando o vídeo, vê que às vezes eu costumo colocar um fundo todo cinza desse jeito aqui na minha arte. Para que isso aqui serve? Eu faço isso aqui com o intuito de... com que na hora que eu for colorir o meu desenho, fique mais rápido algumas coisas para eu não precisar ficar voltando e apagando com a borracha quando sai uma cor para fora do desenho e tudo mais. Então eu uso esse fundo cinza aqui. Primeiro, como que eu crio esse fundo cinza? Vou até apagar aqui esse meu. Vou criar uma camada abaixo da minha line art e eu vou usar a ferramenta de seleção aqui em cima, que é justamente a varinha mágica. A varinha mágica ela tem no Photoshop também, então é fácil de vocês estarem utilizando para quem não é familiarizado aqui com o Clip Studio Paint. O que eu faço para criar aquela camada de cinza e depois que eu ensinar como que eu crio ela, na sequência como que eu uso e como que eu posso utilizar. Eu sempre deixo a minha line art numa camada separada, fora de cenário, qualquer coisa, justamente para eu poder clicar fora. Aqui, ó, clicar na minha camada de line art aqui, ó, e eu clicar fora. E vocês podem perceber que cria uma seleção ao redor todinho do meu desenho. Então eu começo fazendo isso. Eu seleciono todas as partes, né, em que eu considero como sendo fora do meu desenho. Então aqui espaço entre bancos, espaço entre os dois, né, e ao redor. Então vocês podem perceber que fica um pontilhado, ó, pegando toda a área do desenho e ao redor deles. Só que aqui a gente tem de problema. Quando a gente dá um zoom, vocês podem perceber, ó, que a seleção ela pega bem na mordinha da line art, tem alguns tonzinhos de cinza. E isso vai fazer com que a cor saia para fora. Nesse momento aqui, eu vou no menu Seleção. Deixa eu só deixar aqui ajustado. E aqui no menu Seleção tem a opção de Expand Selected Area, né? Expandir a área de seleção. E essa função também existe no Photoshop. E aqui eu mando ele expandir mais ou menos uns 2, 3 pixels, que... dando zoom aqui de novo, ó, vocês podem perceber que agora a seleção ela entrou um pouquinho para minha line art. Com isso, na hora que eu for colorir, a cor não vai sair dessa parte que eu estou selecionando. Só que até agora, o momento, eu não selecionei o meu desenho, eu selecionei as partes externas ao desenho. O que eu vou fazer aqui agora é uma inversão de seleção. Eu tenho duas formas de fazer isso aqui no Clip Studio. Eu venho aqui no menu Seleção e vou em Invert Selected Area, né? Ou uso o menu, o atalho, que está até indicando ali no programa, que é segurar as teclas Ctrl, Shift e apertar a letra I. Com isso,
ele inverte a seleção. Em vez de ficar selecionado o que estava fora, fica agora toda a área do meu desenho. E é aqui que eu pego uma cor cinza, cresço aqui meu pincel, ó, e faço a coloração de toda a área do meu desenho. Essa cor aqui fica a critério de quem estiver fazendo. Se vocês quiserem uma cor mais forte para delimitar e tudo, eu uso o cinza, que eu acho uma cor básica padrão aí, só por isso. Tá, para que serve essa bendita dessa camada que eu pintei ela de cinza? Então vamos criar mais uma camada sobre essa agora. Eu posso até tirar, deixar ela oculta aqui, que eu não preciso que ela esteja à mostra. Por que eu faço isso? Quando a gente desenha em qualquer software aqui, ó, por exemplo, eu fiz uma área de seleção. Eu quero colocar cor, eu não consigo pintar fora. Eu só consigo, ó, até passando um traço rápido, dentro da minha área de seleção. Ctrl D, eu removo a seleção. Então, ó, onde eu selecionei, eu consigo pintar. Agora que eu tirei a seleção, eu pinto fora também. Pensando nisso, então é aqui que entra o que eu quero trabalhar. Na hora que eu for colorir, eu quero ser ágil e eu não quero ficar me preocupando quando eu chegar aqui na borda do desenho, a tinta vai estar saindo para fora. Então o que eu faço? Eu vou deixar todo o desenho selecionado, que esse processo fica mais fácil para mim. Como que eu posso fazer isso? Tanto no Clip Studio quanto no Photoshop, quando você coloca seleciona uma camada, você segura a tecla Ctrl e clica na camada, independente se ela está visível ou não, ele automaticamente cria uma seleção ao redor do desenho. Se a seleção está criada, eu posso vir aqui, ó, inserir todo o meu conjunto de cores, né, que ele não vai sair para fora do desenho. Então, trabalhando desse jeito, eu posso agilizar um pouco mais o meu processo em alguns determinados pontos. Então, agora vocês estão vendo aqui, ó, eu praticamente Ctrl D aqui para tirar a seleção, fiz a pintura da camiseta, não saiu nada para fora e está tudo certinho. Lógico que agora tem as partes internas aqui que a gente tem que organizar e fazer a pintura e tudo mais. Mas é um dos usos que eu tenho daquela camada ali de seleção, é justamente esse. Outra forma que eu tenho para ela eu posso chegar aqui, pintar normalmente, saindo para fora mesmo. Então aqui agora vai do toque de cada um, você consegue trabalhar dessa forma. Eu ando trabalhando assim, para mim tem agilizado bastante o processo. Pintei, ok. Agora eu quero apagar o excedente. Então de novo eu seguro a tecla Ctrl, clico na camada de seleção que eu fiz anteriormente e eu vou de novo inverter a seleção no Ctrl Shift I, porque aí eu vou tirar a seleção do meu desenho e vou colocar a seleção externa. E quando eu aperto Delete, eu apago, Ctrl D, eu apago o excedente, o que saiu para fora. Então só aqui a gente já tem duas maneiras de estar agilizando esse processo de tirar, né, esse excedente de cores, não estar preocupando se isso é um problema a ser que nos afete ou não. E a terceira forma de usar aquela camada cinza ali, a terceira forma eu tenho que estar com a camada de cinza visível. Então eu vou deixar ela aqui visívelzinha. Ó. O que isso acontece? Essa aqui é uma função que tem pouca gente que eu vejo utilizando. Eu já utilizei ela um tempo atrás, eu gostava de utilizar, hoje eu acho me atrapalha em alguns pontos, mas aí fica o critério de quem estiver utilizando. Aqui no Clip Studio, aqui logo abaixo de onde está escrito normal, a gente tem esse símbolozinho aqui, ó, de como se fosse uma lente sobre a outra, né, que é Clip to Layer Below. Quando a gente clica, aparece essa barra rosa na camada aqui, ó. Para que isso serve? Significa o quê? Que nessa camada que está com a barra rosa que eu vou colorir, ela só vai colorir onde tiver tinta na camada de baixo. Então, como eu pintei tudo de cinza, quando eu vou nessa camada e vou começar a colorir, ó, ela não deixa já automaticamente a cor sair
para fora do cinza. Esse é um caminho que tem para ser feito isso. Ó. Já não sai para fora do cinza automaticamente. Se eu clicar de volta naquele botão, ó, a gente vê o tanto de verde que saiu para fora da minha camada. Mas quando eu deixo essa configuração aqui setada, ela vai vai colocar tinta apenas no que tiver tinta na camada abaixo. E essa é uma dica para quem quiser utilizar até para pintar a sua line art. Como assim? Aqui, ó, tem a line art, como a gente geralmente faz ela no preto. Eu vou criar uma camada acima da line art aqui, ó. E ela tá forte, né, no preto. Não, eu queria uma cor mais clara. Então a gente vem nessa configuração aqui. Eu coloquei uma camada acima da minha camada de line art. Cliquei nesse botão para fazer com que só aceite tinta nessa camada de acordo com o que tiver feito na camada de baixo. Agora quando eu risco, ó, olha aqui, ó. Toda a minha line art, eu posso até crescer, ó, o tamanho do pincel, ele só coloca cores onde tiver tinta na camada inferior. Tem como colocar isso, fazer essa função também no Photoshop? Tem. No Photoshop eu não me recordo ao certo botão se é o Ctrl ou se é o Alt. Eu tenho quase certeza que é o Alt. Quando a gente segura a tecla Alt e passa o mouse aqui e coloca ele entre duas camadas, vai aparecer uma setinha indicando para baixo. A hora que você clica, ele faz essa mesma função e isso ajuda nesses processos de seleção que os programas têm disponível. E com isso, a gente consegue um pouco mais de rapidez, fluidez na hora que estiver trabalhando com coloração digital no Clip Studio no Photoshop. Beleza? Meus queridos, minhas queridas, era isso que a gente tinha para hoje. Novamente, deixe seu like, se inscreve no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Vão aí, espero que esse conteúdo ajude vocês, foi de coração. Então era isso, aquele abraço, saudade.